A fundação deste Carmelo foi formada pelas irmãs Maria Imaculada da Santíssima Trindade, priora e mestra das noviças, Irmã Maria Conceição das Cinco Chagas como subpriora, Irmã Maria Cristina do Espírito Santo como primeira conselheira, Irmã Maria Madalena do Precioso Sangue como segunda conselheira, Padre José Oriolo como capelão, Padre Feliciano como confessor ordinário e Senhor Manoel Vilela, que foi o síndico do então fundado mosteiro. Foi em 1951 que eu cheguei ao Carmelo, já tinha 7 anos de fundação. E poucas irmãs, porque a mãezinha teve um problema assim, muito sério, uma provação muito grande, quando ela veio com as 3 irmãs de Campinas. Elas quiseram voltar para Campinas, podia sim voltar, e elas preferiram regressar ao Carmelo de origem. E então a mãezinha ficou sozinha com um pequeno grupo de noviças, de postulantes. Quando eu entrei, estava mais ou menos nessa ocasião, assim, que eram poucas irmãs, apenas 2 noviças tinham acabado de professar, a irmã Maria Estela e a irmã Maria Terezinha, que foram as 2 primeiras pedras do nosso Carmelo. E eu tive a graça de conviver com a mãezinha há 37 anos. Para mim foi uma graça muito grande, porque desde que eu entrei no Carmelo, ela foi a minha mestra, a minha priora, a formação que eu recebi dela. Eu agradeço muito a Deus, porque ter convivido com uma verdadeira santa, a igreja não proclamou ainda, mas a gente, na intimidade aqui do Carmelo, nós consideramos a mãezinha como uma carmelita autêntica, que viveu a vontade de Deus, que soube confiar em Deus, que soube ser fiel à nossa Constituição. Isso foi um exemplo para todas nós. E no Carmelo antigo, a vida é como aqui mesmo no Carmelo novo. Nós procuramos, apesar da nossa pobreza, o Carmelo era muito pobre, não tínhamos nenhum capital, vivíamos da providência divina e também da generosidade do povo poço-alegrense, que sempre nos ajudou muito. Mas a pobreza, nós praticamos também a pobreza, temos o voto de pobreza, e isso ajudou muito a gente a viver essa radicalidade, como Jesus vivia a sua pobreza. Então, o exemplo de Jesus na sua pobreza, obediência, castidade, era o nosso modelo. E era tudo pobre, nós não tínhamos nem cadeira para sentar, era costume a gente sentar no chão mesmo. Quando a mãezinha fazia a instrução do noviciado, ela com aquela pele inchada, porque desde 13 anos ela teve o problema do câncer, que inchou muito a perna. Depois a circulação parou e ela sentava no chão como nós. Para nós era aquilo um exemplo, né? E depois, quando as instruções que nós recebemos da mãezinha, geralmente eram sobre Santa Madre Teresa, sobre o histórico da ordem, as nossas obrigações como carmelitas, as constituições, a regra. A mãezinha foi sempre a mestra durante todo o meu tempo de postulante, noviça e até professa. Depois, quando a gente fez o Carmelo Novo, foi com dificuldade também. Foi em 1951, quando eu entrei, a mãezinha já pensava em fazer um Carmelo regular, mas a dificuldade é que não tínhamos os recursos para providenciar isso. Então, ela confiava plenamente em Deus, e onde tem cruz, Deus está presente. E a gente percebe que como a providência divina, a confiança principalmente da mãezinha em Deus, né, e a providência divina foi aos pouquinhos atuando em nosso Carmelo e construindo não só a parte material deste novo mosteiro, mas também a parte espiritual, que cada irmã deve ser uma pedra viva no Carmelo, né? Então, essa construção espiritual a gente foi fazendo também aos pouquinhos. Então, o Carmelo, saímos lá do Carmelo Velho, Carmelo Antigo, em 1957, no dia de São Miguel, dia 29 de setembro,
E a vida que nós vivíamos lá era a mesma que nós vivemos aqui, de fidelidade a Deus na oração, a pobreza, a obediência, todos os elementos que exigem a vida religiosa, que nossa Constituição e regra exige de nós, nós procuramos com fidelidade viver como vivíamos lá no comecinho da fundação. No ano de 1951, Mãezinha é inspirada e tocada por Deus para iniciar a construção de um novo Carmelo para que as suas irmãs de comunidade pudessem ter um local apropriado para continuar o seu trabalho missionário de oração, de contemplação. Como a atual casa que residia se encontrava em estado precário, Mãezinha inicia uma busca por encontrar um terreno para a instalação da nova sede do Carmelo Sagrada Família em Pouso Alegre. Diante da necessidade da construção do Carmelo regular, uma vez que passado alguns anos a casa provisória já não comportava o ingresso de novas vocações e também se encontrava muito danificada em sua estrutura, Mãezinha inicia em 21 de agosto de 1951 a procura por um terreno para a construção do novo Carmelo. Como não tinha meios para a construção do Carmelo, confiando na providência divina, no dia 16 de julho de 1952, após a celebração de uma missa solene em honra à Rainha e Mãe do Carmelo, foi realizada entre as irmãs uma sessão solene para a eleição dos patronos e da Comissão Celeste, em prol da construção do Carmelo da Sagrada Família, a qual tomou posse em 20 de julho do mesmo ano. Em março de 1954, no dia 28, foi realizado o lançamento da pedra fundamental. Vários foram os colaboradores que trabalharam para a construção do Carmelo. Em especial, o pai Fernando, assim chamado pelas irmãs, que tomou conta da longa construção, que só seria finalizada no ano de 1984. Houve também o auxílio de muitos outros benfeitores e amigos, tanto da cidade de Pouso Alegre como das cidades vizinhas. Realizaram-se vários leilões, movimentos e campanhas de doações para a construção do Carmelo Sagrada Família. As irmãs trabalhavam com suas pinturas e confecção de paramentos religiosos para angariar recursos que ajudassem no custeio das obras. Realizaram também a campanha da visita do Menino Jesus Esmoler, que além de fortalecer a piedade cristã das famílias que recebiam sua visita em suas casas, também ajudava na arrecadação de doações para a construção do Carmelo. No ano de 1957, no dia 29 de setembro, celebrava-se a festividade de São Miguel Arcanjo e foi uma data marcante para o Carmelo Sagrada Família de Pouso Alegre. No dia 29 de setembro de 1957, foi feita a transladação da sede do Carmelo Provisório Sagrada Família para sua sede definitiva em Pouso Alegre. A transladação do Carmelo Sagrada Família para sua nova casa foi um momento de profundo júbilo para as irmãs e também para a Mãezinha. Realizaram uma belíssima procissão solene que envolveu toda a cidade com as ruas enfeitadas e muita alegria. No ano de 1958, deu-se início à lenta construção da capela, que foi projetada pelo Dr. Benedito Calixto de Jesus Neto, o mesmo engenheiro e arquiteto do Santuário Nacional de Aparecida. Toda a construção da capela
fora pensada com profundo zelo e amor também a Jesus sacramentado. Mãezinha dedicou-se incansavelmente com suas irmãs para mais uma etapa desta obra que tem como objetivo, desde sua fundação, oferecer aos filhos e filhas de Deus a oração, a intercessão pela cidade de Pouso Alegre, por todos aqueles que suplicam a intercessão de Deus para as suas vidas. Mãezinha e as irmãs, vivendo intensamente uma vida de oração dedicada às intenções colocadas na presença do Senhor por todos aqueles que suplicavam graças e bênçãos e força para vencerem as dificuldades da vida. No ano de 1960, chega a Pouso Alegre Dom José d'Ângelo Neto, que se tornará um verdadeiro pai para a mãezinha e as irmãs. Elas o chamavam de pai bispo. Com o advento do Concílio Vaticano II, foi necessária a adaptação do Carmelo às diretrizes conciliares. Mãezinha, embora tivesse um caráter profundamente conservador, abraçou com grande espírito de fé, docilidade e serenidade as mudanças necessárias. Um fato muito importante da Igreja, que todos sabem, foi o advento do Concílio Vaticano II. O concílio começou em 62, se não me engano, e terminou em 65. O Carmelo era muito diferente do que vocês veem hoje. Por exemplo, jamais antes do Concílio Vaticano II eu poderia estar falando com vocês dessa maneira. No auditório, além da grade, havia cortinas, irmãs, quando iam comungar, quando participavam da missa, sempre participavam com o véu, cobrindo todo o rosto. Esse véu só era suspenso um pouquinho na hora da comunhão. Era uma estrutura muito fechada, embora aberta espiritualmente a todas as necessidades da Igreja e da humanidade. Com o concílio, o Papa, os padres conciliares viram a necessidade de que a Igreja se abrisse mais para o mundo, se adaptasse, não se conformasse com o mundo, mas estivesse mais presente ao mundo. E Mãezinha, embora de um espírito muito conservador, naturalmente ela era bem tradicional, não tradicionalista, mas tradicional, eu gostava das coisas como foram ensinadas desde sempre. No entanto, ela foi muito dócil ao Espírito Santo e se abriu totalmente àquilo que a Igreja pedia.